10ª Semana Sri Aurobindo Brodowski, São Paulo. 18 de julho de 1986. A Supramente, Rofilé e comenta. Sri Aurobindo, em Anandamini 42, páginas 3 e 4. A Mãe, em Booklet on Supermind, páginas 20 e 21. Sri Aurobindo, em Obras Completas, volume 16, páginas 42 e 43. Continuação da leitura do dia 17. Como surgiu já várias vezes a noção do ser psíquico e psíquico, a noção do psíquico, e como as nossas ideias a respeito que nós recebemos através de educação ou não recebemos através de educação são não muito precisas. Então achei interessante ler alguma coisa básica sobre isto, para que nós não comecemos a falar sobre a supramente sem nem ter, vamos dizer, as noções básicas presentes para nós. E achei bom, já que publicamos na Ananda 42 trechos de Cartas Sri Aurobindo sobre isto, é material que lemos nos encontros casa em Salvador, da última vez. Achei bom retomar. Quem já esteve presente em Salvador, certamente ainda não está tão em posse disto que não possa ouvir uma segunda vez esses trechos. E para quem ainda não ouviu, este é um material bem útil, bem básico, fundamental. Aqui tem o título Dados sobre o Ser Interior. São excertos de cartas. Quer dizer, Sri Aurobindo, em 1926, se retirou totalmente do convívio com a comunidade. E até 1950, o ano de seu falecimento, viveu apenas no seu quarto, ou não sei se foram 2 aposentos, parece, que ele ocupou, sem nunca sair de lá. Apenas concentrado em sua tarefa imensa de fazer o contato com a supramente e preparar o terreno para nós. Então, para tal, não podia mais atender a fulano e fulana e ouvir reclamações sobre o mau casamento, ou sobre a doença do filho, ou sobre a dor no calcanhar, ou alguma coisa assim, e então começar a consolar e curar, e isso não deu. Então, ele decididamente entregou tudo isso à mãe, que então, mais do que exemplarmente, zelou pelo bem, não só espiritual, mas também mental, também emocional, afetivo e mesmo físico, vital da comunidade. Ela atendeu a tudo. Um super atendimento. Mas ele não se negou ao contato com as pessoas da comunidade. Então, houve especialmente numa dada época, parece de 1930 a 35, especialmente, quase um bombardeamento de perguntas, de cartas para ele, que ele então, até 1939, 40 talvez, durante uma década talvez, assim, inumeráveis cartas para ele, colocando perguntas sobre a caminhada, sobre pontos que não estavam claros para as pessoas, e ele respondendo assim, maravilhosamente, linguagem simples, quase sempre direta, clara, didática. Então tem 3 volumes, assim, 1, 2, 3, na obra completa, são só cartas, ou excertos de cartas de Sri Aurobindo. E é realmente assim um compêndio para tudo que se precisa saber. Então, é destas cartas que lerei excertos sobre o ser interior.
há sempre duas consciências diferentes no ser humano. Uma para fora, na qual ele vive comumente, a outra para dentro e escondida, da qual ele não sabe nada. Quando se faz sadhana, sadhana é um termo sânscrito que é a disciplina yógica, que é a disciplina, tanto o próprio caminho em direção à união com o divino, a entrega ao divino, identificação com o divino, quanto também, vamos dizer, a disciplina que se escolhe, o método que se aplica, usa para chegar a tal união ou identificação. Então, quando se faz sadhana, quando se coloca como objetivo para si a identificação, união com o divino, e quando se trabalha regularmente, e não só 2 vezes por semana, com a mãe de 5 minutos por dia, mas quando se coloca a sua vida a tal descoberta e tal movimento, então se está fazendo sadhana. Então, quando se faz sadhana, a consciência interior começa a se abrir e a pessoa é capaz de ir para dentro e ter todo tipo de experiência lá. À medida que a sadhana progride, comece a viver cada vez mais neste ser interior e o ser externo se torna cada vez mais superficial. O ser externo seria não só a nossa parte física, mas físico, vital, ação, habilidade, sentidos, todas as faculdades da mente, intelectualidade, tudo isto é o ser externo. Caráter, o aparato psicológico, tudo. Isto é o aparato externo da pessoa. Então, quando se faz a sadhana, quer dizer, esta concentração em direção à consciência, ao ser mais alto, a se identificar com ele, então, na medida em que a sadhana progride, comece a viver cada vez mais neste ser interior. E o ser externo se torna cada vez mais superficial à percepção da pessoa. Primeiramente, a consciência interior parece ser o sonho e a consciência exterior a realidade acordada. Como nós realmente só temos sonhando experiências. Ou sonhando durante o sono, ou então sonhando durante o dia. Parece um sonho que se vê. Enquanto a realidade externa, ela ocupa toda a nossa atenção, energia, e parece a própria realidade. A outra coisa é uma coisa meio... não sei bem. Depois, a consciência interior se torna a realidade e a exterior é sentida por muitos como um sonho ou uma ilusão, ou então como alguma coisa superficial e externa. A consciência interior começa a ser um lugar de profunda paz, luz, felicidade, amor, proximidade ao divino ou à presença do divino, a mãe. A pessoa então se conscientiza de 2 consciências, a interior e a exterior, que tem que ser mudada para ser a contraparte da interior e seu instrumento. Ela também deveria chegar a ser plena de paz, luz, união com o divino. Presentemente, agora ele se dirige à pessoa que escreveu para ele, você está se movimentando entre as 2. E nesse período, todos os sentimentos que você tem são inteiramente naturais. Então, essa pessoa fica como que desorientada, não sabendo mais onde se colocar,
dentro ainda não está totalmente, seguramente. E fora nós estamos encontrando satisfações. Onde é que ela fica? Por que lado ela vai se decidir? Você não deveria se preocupar absolutamente, mas aguardar o pleno desenvolvimento da consciência interior, na qual você será capaz de viver. Essa consciência interior, que no momento que só começamos a ler, pode parecer assim, misteriosa e meio nebulosa, e é uma consciência, vamos dizer, que todo artista verdadeiro artista, deveria possuir. Possuir, vamos dizer, cada um de nós possui, mas possuir em grau mobilizado, em grau presente, em grau intenso, em grau de manifestação. A não ser que o artista veja a coisa interiormente, que dentro dele a pressão ocorra sobre ele. Quer dizer, uma coisa de dentro dele, uma intensidade, energia de consciência, urgindo que ele faça aquela obra, que ele realize aquela coisa. Sem isto, ele não é o artista verdadeiro. Interior, no mínimo desenvolvido até certo grau. Embora talvez não usem a palavra consciência interior e não saibam do equilíbrio entre as duas, ou não saibam avaliar isto para ser o ser inteiro, apenas, vamos dizer, é o motor para produzir, ou para ver alguma coisa, mas não é, vamos dizer, a porta aberta já, ou no mínimo encostada, para chegar com o ser inteiro a um outro nível de vivência, a uma nova dimensão. Isto a maioria não percebe. Precisa ler mais uma vez? Acho que sempre é bom. Sempre o tempo é precioso, não é? Ora, se a maioria concordar ou tiver necessidade, então, óbvio. Sim? Sim. Um decidido sim. Então, como não veio nenhum decidido não, então, lerei mais uma vez. Há sempre duas consciências diferentes no ser humano. Uma para fora, na qual ele comumente vive. A outra para dentro e escondida. Se fala às vezes também da consciência oculta. E da qual ele não sabe nada. Fica meio assim, mas é verdade. Quem é que poderia aqui logo explicar como é a consciência interior dele? Como é que funciona, o que exerce, influência exerce sobre ele? Olha, quando se faz sadhana, então só nesse momento, não quando se vive normalmente a vida proposta por nossa sociedade, aí a gente fica ignorante do momento que se nasce até a morte. Aí não se acorda. Quando se faz sadhana, ora, sadhana, o termo, assim, exige muito respeito, não? O termo sânscrito. Então parece sadhana, então é uma coisa assim determinada. Só quem realmente estudou yoga pode saber o que é sadhana e fazer sadhana. Quem não lê tal literatura ou não faz um curso de yoga não sabe. Não. Sadhana é simplesmente a decisão do ser de nos satisfazer com a vida comum, com a consciência comum, e ir em busca de algo maior. Mas buscar mesmo, dar-se ao trabalho. Nesse momento a pessoa começa a fazer sadhana.
Então, quando se faz esta sadhana, a consciência interior começa a se abrir. Quer dizer, antes ela é como que fechada, um botão, a semente. E a pessoa é capaz de ir para dentro e ter todo tipo de experiências lá. Me lembro, por exemplo, a mãe escreve sobre... Isso é parte de alguma Ananda, não sei agora localizar. Sobre o ser psíquico, a alma, e se refere então aos olhos da pessoa. E diz que se pode facilmente ver nos olhos da pessoa, mínimo ela conseguir isto, se a alma está como que ativa e se irradiando através dos olhos ou não. E diz então que na maioria dos casos a gente entra nos olhos da pessoa e como que desce. De repente, uma muralha. Não passa a gente. Pode ser um olhar brilhante, inteligente, uma cor de íris linda e tudo mais. Mas a gente não passa a gente. Lá está o ego, lá está a preguiça, lá está a arrogância, lá está o medo. O ser interior fica atrás disto, não se desce. Enquanto, vamos dizer, aí cada um, vamos dizer, com cada um é diferente. Então se pode descer, e às vezes se pode realmente descer como que até o fundo. E, não digo ver a alma da pessoa, mas ver nos olhos a dimensão da alma. Então só para, como ele diz, a consciência interior começa a abrir e a pessoa é capaz de ir para dentro. Então, no momento, diria, mesmo se nós fizéssemos um exercício de interiorização, de concentração, talvez uma boa parte nem conseguiria ir fundo para dentro de si. Chegaria numa camada determinada e não consegue ir adiante. Porque ainda está fechado, ainda está encascado. E os preconceitos, os conceitos que são todos preconceitos, naturalmente são uma camada muito pesada. As construções mentais sobre as coisas. Então, quando se faz sadhana, se derruba isto, se fura isto, se torna isto maleável. A coisa começa a respirar, a responder. Então, se pode começar a ir para dentro mais profundamente. E lá dentro, então, ter todo tipo de experiências. À medida que a sadhana progride, comece a viver cada vez mais neste ser interior. E o ser externo se torna cada vez mais superficial. Isso não significa, se ele diz que à medida que se progride nesse trabalho, comece a viver cada vez mais nesse ser interior, que a gente então vai começar a viver cada vez mais na meditação e, vamos dizer, cada vez menos se ligar à vida exterior. Isto é a nossa visão pueril, enganosa de vida espiritual, vida interior. A pessoa fica no quarto, assim, tudo escurecido, só uma lâmpada azul acesa, incenso de lado, e aqui alguma gravura indiana na parede, e um tapete no chão, e fica com as pernas cruzadas, fica aí. Então aí está dentro de si. Não, está numa ilusão. Não está dentro de si. Pode também estar dentro de si, mas numa ilusão está. De que seja necessário este aparato todo para ir para dentro. Então, isso, vamos dizer, foi um dos métodos, um dos meios de certas culturas da Ásia. Agora, será que a Europa ninguém conseguiu se interiorizar? Porque não houve ainda os meios, não houve tapete por baixo do popó, então não pode.
Então, isso tudo são assim, noções nossas assim, muito imaturas, muito pueris, realmente. E são essas importações que já falei, que não nos cabem. Podemos aprender com os asiáticos, devemos. Tem muito a nos ensinar. Mas ver onde nós estamos e encontrar, não só, vamos dizer, nas adaptações, mas a partir daí vamos compreender o que já está em nossas mãos e o que pode ser usado para nos interiorizar. Nossos meios que estão com cada um de nós. Então, esta interiorização, então, como eu digo, não, eu posso, como no momento, vamos dizer, pelo contrário, quanto mais eu quero agora falar verdadeiramente, não papagaiar o que eu li em outros livros, mas falar de dentro de mim para ser verdadeiro. Então, eu tenho que estar dentro de mim e em contato com a minha consciência interior. Senão, não consigo dizer uma coisa que seja substancial. Impossível. Então, falar não impede estar dentro, absolutamente. O viver dentro. Como digo, o artista, quando ele pinta, ou faz a escultura, ou escreve, enquanto ele faz, ele tem que estar dentro de si. Senão ele não pode produzir a coisa verdadeira. Impossível. Então parece é ligado profundamente à própria ação, ao próprio movimento do corpo. Sri Aurobindo, por exemplo, a maneira de meditar dele foi caminhar, andar. E se mostra em Pondicherry um quarto, uma casa onde residiu alguns anos, onde tem um sulco no chão, na diagonal, no quarto. Porque ele andava 8 ou 10 ou 12 horas por dia, só interrompendo para uma rápida refeição. Do resto, andando e meditando. Não foi sentado, não. E a forma mais alta de meditação tem vários graus. Na Índia é considerada como forma mais alta quando a pessoa é capaz de fazer qualquer coisa e manter ou permanecer num perfeito estado de concentração, simultaneamente. Que não é uma coisa frágil, quando se toca, então já acordo. Não. Explode uma bomba aqui, eu fico concentrado, fazendo o que estou fazendo. Aí é a coisa certa. Do resto é tudo ainda uma coisa que está botando e precisando de proteção e circunstâncias especiais. Primeiramente, a consciência interior parece ser o sonho e a consciência exterior a realidade acordada. Depois, a consciência interior se torna a realidade. E a exterior é sentida por muitos como um sonho, uma ilusão, ou então como alguma coisa superficial e externa. Quer dizer, como que o critério se inverte. A consciência interior começa a ser um lugar de profunda paz, luz, felicidade, amor, proximidade ao divino ou a presença do divino, a mãe. A pessoa então se conscientiza de duas consciências, a interior e a exterior, que tem que ser mudada para ser a contraparte da interior e ser o instrumento. Quer dizer, se a exterior permanece, e deveria permanecer, óbvio, enquanto somos um ser não só físico, mas social também. E um ser de ação sobre o mundo, então a consciência exterior tem que permanecer intacta, é óbvio. Sem ela não podemos
estar no mundo. Impossível. Ora, ela não deveria ser o oponente da interior, com que criticando ou desprezando ou achando engraçado. Nossos familiares muitas vezes são as representações de nossa consciência externa, não é? Mas deve ser sua contraparte, quer dizer, seu segundo polo, e deve ser seu instrumento, porque a interior é interior. Ora, ele deveria se expressar, manifestar. Então, através da consciência que lida com o mundo, lida com as coisas, lida com os elementos que compõem a nossa existência. Então, não só correspondência, mas uma união, uma consonância, uma harmonia entre as duas consciências. Agora, como isso vai ser difícil, se a externa fica irrequieta, muda de uma ideia para outra, uma ação para outra, um movimento para outro, ou fica inerte e mal disposta, de má vontade, aí temos a má vontade. Então, aí não vai dar a harmonia, não vai dar a correspondência. Então, também a consciência externa de Sri Aurobindo deveria chegar a ser plena de paz, luz, união com o divino. Só assim poderá entender e atender a consciência interna, interior. E, dirigindo-se à pessoa que escreveu para ele, presentemente você está se movimentando entre as duas consciências. E nesse período, onde você não está, ainda não em casa na interior, e não mais em casa na exterior. Todos os seus sentimentos são inteiramente naturais. Você não deveria se preocupar absolutamente, mas aguardar o pleno desenvolvimento da consciência interior, na qual você será capaz de viver. Possivelmente, como o final é assim, muito afirmativo, supõe que a pessoa escreveu outra vez: será que eu tenho capacidade, aptidão para ter uma vida interior, para viver dentro de mim? Ela diz: você será capaz de viver nesta consciência interior? Sim. Bom, o segundo trecho. Ora, se tiver perguntas suas... Agora, como sempre, vamos dizer, eu começo e talvez os próprios textos vão esclarecendo, mas se tiver, por favor. Sim. Sim. No ashram? Não, um dia não tem. Tem, não sei, são 40 minutos ou 50 minutos de meditação coletiva. Não. Então, por causa, é questão de organização. Como o lugar onde se medita no ashram, faz a meditação coletiva, eu não sei como é hoje, se é ainda no playground ou... sim. O playground serve normalmente às atividades esportistas. Então é questão de organização. E tem também filmes que são projetados lá. É ao ar livre. É um grande pátio. Então, para não fazer confusão de horário, então se tem um dia determinado para meditação, como se tem para filme, para esporte. Então, nesse dia, quem quisesse, vai lá e medita em conjunto. Medita quer dizer, todo mundo se senta, não sei o que se passa em cada um, mas fica lá junto e depois sai. Acabou. Mas, como digo, é o ar livre, é o lugar onde normalmente se passa esporte, às vezes também reuniões assim bem grandes, assembleias se faz lá. Como é questão do dia determinado, é uma questão de organização só.
Champakla? Sim. Sim. Champakla é um homem que, acho que em 1918, não sei exatamente o ano, assumiu o trabalho de dar assistência. Não, foi mais tarde, porque foi já com a mãe. Deve ter sido em 22, 23, não sei, 24, por aí. Assumiu o trabalho da assistência pessoal a Sri Aurobindo e a mãe. Quer dizer, uma pessoa que sempre estava de junto, fazendo assim as mil coisinhas bobagens do diário. Inclusive lavando a roupa de Sri Aurobindo, etc. Inicialmente. E depois foi assim, a moça para tudo, não é? Qualquer coisa, Champakla. E se deu a isso totalmente. Ao ponto de, às vezes, nem conseguir dormir porque tinha demais trabalho. Isso levou, então, de 24 até 74, 73, 50 anos, meio século, sem parar nunca. Então é justo que agora, já que não tem mais esse trabalho, não vai assumir agora, não sei, algum outro trabalho depois de ter servido a Sri Aurobindo e a mãe. E que ele vai agora meditando sobre o que aconteceu com ele durante o tempo, nada mais natural. Depois de ter falado meio século com a mãe Sri Aurobindo exclusivamente, se agora não quer mais conversar com as pessoas, nada mais natural. Sim, tem umas... Sri Aurobindo não proíbe a meditação nem a mãe. Foi. E a mãe e Sri Aurobindo são bem claros sobre o ponto também. Do mesmo jeito. Mas isso não quer dizer que isto em si, como tal, seja errado. Absolutamente. Quem sente necessidade disto deveria praticar isso para os fins que ele acha importante. Só falei da escrava importação de métodos aqui e da falta de transformação, adaptação à nossa realidade. São umas coisas que mais atraem as pessoas, não é? E muitos se aproveitam disso, muitos assim chamados professores de yoga, e fazem coisas que nem sabem o que é que fazem, né? Bom, teria mais algum ponto? Acho que podemos continuar, não? Talvez. A consciência interior significa a mente interior? Seria a consciência interior ou ser interior? Eu tenho até dúvidas agora. Tenho consciência, mas é a mente interior, o vital interior, o físico interior, não pode ser a consciência. Deve ter aqui alguma trocazinha de palavra. Sei, mas, assim, segundo tudo que já lemos e sabemos, seria o ser interior. Então eu tomo a liberdade no momento de dizer o ser interior. O ser interior significa a mente interior, o vital interior, o físico interior e atrás delas o psíquico. Aí ela aparece. Que é seu ser mais íntimo. Mas a mente interior não é a mente mais alta. A mente interior está mais em contato com as forças universais, é mais aberta à consciência mais alta e capaz de um nível de ação imensamente mais profundo e mais vasto do que a consciência exterior ou a mente de superfície. No entanto, ela é da mesma natureza essencial. A consciência mais alta é aquela que está acima da mente comum e diferente dela em seus trabalhos. Ela se estende da mente mais alta, através da mente iluminada, intuição e sobremente, até a margem do supramental. Mais uma vez, aí tem muitíssima bagagem, não?
O ser interior significa a mente interior, o vital interior, o físico interior. Então, coisa muito simples. Vamos ver. Esta revistinha, todo livro, igualmente, tem um lado de fora e um lado de dentro. A minha camisa tem um lado de fora e um lado de dentro. O lado de dentro é voltado para o dentro. E só pode ser visto de dentro, a não ser que eu puxe o lado de dentro para fora, que não é muito elegante. E normalmente as confecções não fazem um bom acabamento por lá de dentro. Não? Por fora é chiquíssimo, não? E por dentro, quando você olha, mas é dentro, ninguém vê, então tudo bem. Superfície é que importa. Ou tem confecções boas, não? De primeira, que fazem bom acabamento mesmo de dentro. O que é o certo. Ou a confecção de nossa camisa de ser é assim de primeiríssima. Porque lá de fora, embora vistoso e mais ou menos em nossos termos, é pobre em nada em relação ao acabamento interior, interno. Quer dizer, dentro está toda a beleza e toda a grandeza e toda a força e tudo mais. Para fora, somos pouco, bem pouco. Em todos os sentidos. Duração de vida, força física, força mental, qualquer coisa. Duração de energia, qualquer coisa. Muito pouco. Dentro não. Então, enquanto nossa mente externa está presa nos conceitos, nas convenções e presa, vamos dizer, à lógica, a necessidade de analisar, de definir, de botar nome, etiqueta, natureza, qualidade em tudo, dar um valor a tudo. A interior não precisa disto. Ela é grande, ela é calma, ela é vasta. E ela não precisa ter medo de perder alguma coisa, não compreender alguma coisa. Ela, como que sabe de dentro de si, em princípio, tudo. As coisas todas. Nossa força externa, física, vital, é muito ligada ao nervoso, muito dependendo de humor, de bem-estar ou mal-estar, ou é irrequieta, ou é nervosa, ou temperamental, ou emocional. Ou... Então, tem altos, baixos, greves, euforias, entusiasmos, desistências, tudo, não? Assim, tudo que a gente vive, que se chama de vida. Dentro não tem nada disto. É um mar de energia, inexaurível totalmente. Algo que no ser externo nem sabe aproveitar. Nem uma mínima parte. Nem uma mínima parte. O que nos é ensinado, vamos dizer, que a nossa fonte de energia é comida, é sono. Tanto comida quanto sono é comunhão com o inconsciente. A matéria é a casa do inconsciente. Em cada comida que inserimos em nós, inserimos inconsciência, que afirma a nossa inconsciência do corpo. Sono, para todos nós, para a maioria, ou para a grande maioria, com raras exceções, é uma queda num buraco escuro, eventualmente colorido através de sonhos. Mas consciência não tem isso. Ou talvez uma queda na inconsciência. E como acontece, a gente acorda de manhã, às vezes nem sabe onde se está. Mas se assusta ao acordar e precisa de tempo para se organizar, para se encontrar de novo. Perdeu tudo que se tinha no dia anterior. Isso não é raro, absolutamente. Ou nem consegue sair do sono. Aparentemente acorda e não consegue sair da garra dela. Desta inconsciência, deste peso, desta inércia. Então nossa energia, através disso, ela deve se restaurar.
por um preço enorme, não é? Enquanto dentro de nós tem uma energia incomensurável, simplesmente, que poderíamos fornecer energia para 1000 vidas, brincando. Mas a nossa educação, outra vez, nossos conceitos, a maneira de nos encaminhar, não nos diz nada sobre isto. E nos prende ao alimento e ao sono. As preocupações das mães é isso, não? Ele não comia bastante, não? Vai deitar, vai dormir, vai descansar um pouquinho, não? Descansa um pouquinho, que depois vai ser tudo bom, não? Quer dizer, tudo assim, ignorante, encaminha a pessoa para o lado errado, totalmente. E a pessoa vai se acostumando e depois não sai mais disto. Por isso a mãe não falou assim, decididamente, colocar tudo isto abaixo, não? Derrubar tudo isto, livrar-se de tudo isto. Senão a gente não pode começar a ter a consciência certa, a visão certa das coisas. Só para completar, a questão não seria não comer, fazer jejuns desesperados e achar que assim está ficando espiritual, ou não dormir, cair doente, ficar nervoso o tempo todo e achar que isso está espiritual. Isso não tem sentido nenhum. Para nós a questão será primeiro a dosagem certa. Comer o tanto quanto for preciso para manter este corpo. Não de mais, não de menos. Pois ele tem que servir, tem que trabalhar. Energia física é física, de natureza física. Precisa de sustento. E dormir o tanto que o sistema nervoso possa repousar o suficiente. E o corpo. Mas tudo sem exagero, nem para um lado, nem para o outro lado. Em tudo isso, vamos dizer, uma disciplina consciente consegue muita coisa. Consegue conduzir o ser físico e vital e nervoso bastante adiante. Para um ponto, não precisa realmente dormir 9 horas. Isso, nenhum sistema nervoso precisa disso, nenhum corpo. Absolutamente. Comer pratos e pratos, não? Isso tudo, vamos dizer, com pouco de raciocínio, e hoje em dia com a orientação que se tem através dos métodos, dietas naturalistas, assim, não é difícil a gente se orientar um pouco nesse sentido. Não é difícil, não. E por outro lado, agora não pensar, então, se agora vou comer só isso, só aquilo, agora vou ficar o corpo conscientizado e a mente iluminada e a alma acordada. Eu sempre gosto de citar uma palavra da poetisa Mirabai, uma poetisa indiana do século, me parece, XV, que diz, se comer capim, se refere aos vegetarianos, se comer capim me leva para perto de Deus, com todo ardor me tornaria uma cabra imediatamente. Então está tudo dito. Para uma vida regida pelo raciocínio, uma vida onde as bases estão bem colocadas, e aí sim, pode não fazer isso de uma religião. Aí já perdeu todo o valor. Então estava falando sobre as partes interiores nossas. Mente interior, os poetas, filósofos, muitos cientistas revelam esta mente interior, onde a intuição, a visão, a recriação de linguagem ocorre, não? Algo que brota de dentro da pessoa.
Ora, no centro desses três partes interiores, mente interior, vital interior, físico interior seria o corpo sutil, chamado de corpo sutil. No centro, lugar central, não só mais dentro, mas o próprio centro é o psíquico. O psíquico é chamado a fagulha do fogo divino. Quer dizer, ele é todo luz e energia, dinamismo. Um dinamismo imenso. Então ele está no centro disto. Isto como que o cobre, o cerca, o protege e ao mesmo tempo são seus instrumentos mais imediatos. Mente interior, vital interior, físico interior. Então onde se responde, e se agora a mente interior consegue se comunicar com a mente externa, vital interior com vital externo e físico sutil com físico externo, então há uma harmonia, uma correspondência. Mas normalmente nosso aparato exterior é enferrujado, fossilizado, como a mãe diz, e não responde não. Então tem a luta. Depois ele esclarece a pessoa que deve ter perguntado, dito, como é? A mente interior é a mente mais alta? Então ele diz, não, a mente interior não é a mente mais alta. A mente interior está mais em contato com as forças universais, é mais aberta à consciência mais alta e capaz de um nível de ação imensamente mais profundo e mais vasto do que a consciência exterior ou a mente de superfície. É impossível agora eu entrar em detalhes sobre cada termo que ocorre aqui, senão a gente não chega mais nunca à supramente. Então a mente mais alta, como o nome diz, não é a mente interior, é a mente mais alta. Então uma mente mais alta do que a mente comum. Se ela é mais alta, quando você está no alto, num pico, se vê as coisas abaixo de si. Se vê as coisas abaixo de si. Quando estou perto das coisas, eu vejo só a coisa. Nossa mente comum está sempre perto de cada coisa, nunca vê o todo. Sempre preso à circunstância, ao detalhe, à ocorrência. A mente mais alta, ela vê o todo. Ela tem uma visão vasta. E também como que desprendida, não envolvida. Se eu estou perto, eu me envolvo. Se eu estou no pico de uma montanha, eu vejo as casas, eu vejo as pessoas, mas nem é possível no momento beijar alguém, chamar alguém, conversar com alguém, porque estou no pico da montanha. Ninguém está comigo. Eu só vejo, mas vejo o todo desta maneira. Então a mente mais alta seria, em termos de imagem, mais ou menos isto. Ora, a mente interior, diz ela, está mais em contato com as forças universais. Como nosso universo não é um universo caótico, mas um universo organizado, ordenado, que desde as órbitas dos astros até as estações sobre a Terra, ciclo de lua, nascimento, maturação, morte. Naquela estação tem tais flores, tal flor precisa de tal tempo para botar o botão aberto dura tais dias e tudo mais. Para ser fertilizado, tem na mesma época tais insetos. E é assim, tudo organizadíssimo. Muito organizado, muito. Tão bem feito que a coisa, como que automaticamente, se prolonga sempre e sempre e sempre e sempre. Então, nesse sentido, devemos como que conceber uma consciência velando especificamente sobre o universo. E como o poder principal da mente, não da supramente, da mente, é organização. Então, devemos dizer, deve existir uma maiúscula, mente maiúscula universal. Uma mente que vela e zela pela ordem no universo, que regula tudo, que organiza tudo.
Então, mente maiúscula e mente minúscula, a nossa. Mas mente é mente. Então, se a gente não mais limita a sua mente, a seu ego, a seu eu, com isso, e a sua formação pequena, como falamos já tantas vezes, de educação, de escola, de universidade, de profissão, mas tem esse poder da mente livre, fluindo. Parece nada mais natural do que esta mente nossa interior se expanda e procure mais amplamente seu campo. Então entra em contato com a mente universal. Me parece claro, simples isso. O fenômeno, por exemplo, a gente sabe isso de revistas e de livros. Vamos dizer, num dado ano, alguém nos Estados Unidos e na China e na Alemanha, sem ninguém se conhecer, no mesmo ano, escrevem sobre o mesmo problema, dando a mesma solução sobre o problema. Nunca antes se falou disto. Os artistas, vamos dizer, criam como que um estilo semelhante, sem saber um do outro, em países diferentes. Quer dizer, eles entraram, não são eles que criaram, os outros que inventaram o problema e a solução, mas entraram, as pessoas eram abertas a uma corrente de energia mental universal que naquele momento estava atuando e procurando se manifestar através de alguém. Então aquele recebeu e manifestou o que ele recebeu. Então, onde a mente interior for mais aberta, então toda criação ou toda expressão daquela pessoa terá um valor mais universal. Não será só um falar pessoalmente, que interessa a poucas pessoas, mas sempre terá um cunho mais fundamental, mais universal, onde cada um encontra alguma coisa nisto. Então, por isso vamos dizer, temos uns poucos artistas, como Leonardo da Vinci, por exemplo, ou Bach, tem uma obra que não é só uma obra, vamos no caso de Bach, de um artista alemão, ou Leonardo da Vinci é um artista italiano, no estilo determinado. Mas o que aí se mostrou e se colocou é uma coisa que não tem mais, onde o estilo é o país, a época, apenas um traje externo. Mas o corpo baixo disto é um corpo universal, de uma grandeza, de uma profundidade, de uma substancialidade, que são enormes, enormes. Isso talvez distinga as grandes personalidades das pessoas comuns, que eles têm o interior aberto a esta universalidade. E assim, não são eles que são grandes, mas o que através deles se consegue manifestar é maior do que o âmbito de uma vida pessoal em termos domésticos. Ou nacionais, ou o que for, de época só. Agora, cada um tem isto. Cada um. Aí está o ponto. E aí a pergunta, como é que nós podemos chegar a isto e como desenvolver, despertar, alimentar isto? E como fazer o trabalho também de afastar cada vez mais do ser os errôneos conceitos, as falsas noções, visões, percepções das coisas, para que a coisa não se misture, se atrapalhe mutuamente. Se o psíquico fosse liberado, livre para agir à sua própria maneira, não haveria todo esse tropeçar na ignorância. O psíquico, porém, é completamente encoberto pela mente vital e físico ignorantes e compelido a agir através deles, de acordo com a lei da ignorância.
se o psíquico fosse liberado, livre, quer dizer, se ele fosse lhe permitido e dado a chance de agir à sua própria maneira, então não haveria todo esse tropeçar na ignorância que é o nosso lote. O psíquico, porém, é completamente encoberto pela mente vital e físico ignorantes, quer dizer, externos, e compelido a agir através deles, de acordo com a lei da ignorância. Não, como se uma pessoa, vamos dizer, de altíssimo grau sutil e maduro de consciência e sensibilidade tivesse que usar como mensageiros seus pessoas primitivas, nem sabem ler, escrever, e sem nenhuma educação, como se diz, nenhuma cultura, nada. Então, vamos dizer, qualquer coisa que essa pessoa manda dizer através dessas pessoas está perdida totalmente. Porque vai ser truncada, assim, miseravelmente, inevitavelmente. Distorcida totalmente. Porque o instrumento não é capaz de responder, de corresponder à própria fonte, à própria energia de origem. A mãe usa uma imagem muito simples, muito clara. Ela diz, suponhamos um pianista, assim, de primeira, os grandes, Rubinstein, ou quem for, Carl Richter. Dê a este pianista um pianinho para crianças. Uma coisa assim de plástico, não? Feito de plástico, assim, que a criança pode fazer. E alguma corda responde também, não? E a criança já tivesse usado bastante o negócio, não? Então faltam cordas e tudo mais. Olha, esse pianista vai até fazer neste desinstrumento alguma música. Alguma coisa vai soar, começar a soar, com certeza. Mas, dê a ele um piano de cauda, Steinway, bem afinado, e num hall de uma ótima acústica. Olha, ele vai fazer uma música divina mesmo. Divina. Aí está a questão da nossa instrumentalidade. Somos um pianinho de criança, já meio machucado, meio fossilizado, meio endurecido, meio com cordas quebradas, ou desafinado pela vida. Não mais nós fresquinhos e brotantes, não, brotos, mas já meio desconfiantes, meio assim, enrugados por dentro mesmo, não? Aí pode vir o Deus ele mesmo tocar em nós, só vai ser uma música mais ou menos, não? Com muito boa vontade vai dizer, bom, ele tentou o melhor, não, coitado. Enquanto se fôssemos um bom instrumento, um instrumento superior, que música que ele poderia fazer conosco? Então isso é a questão da instrumentalidade. Isso é a questão aqui. Se o psíquico tivesse a seu dispor uma mente, uma intelectualidade altamente desenvolvida, sensível, livre de conceitos, um vital energético, dinâmico, de fluxo, de espontaneidade, um físico que não é encascado, endurecido, mas flexível, plástico, pronto, leve. Então, como poderia o psíquico se expressar ricamente? Ora, sem isto, ele não pode fazer o trabalho, não pode nem mostrar quem ele é. Nem isto. Aí a nossa parte. O psico está em cada um de nós, mas o nosso aparato não está em ordem, não. Então, aí o trabalho nosso, começar a preparar-nos, a limpar a casa, colocar as coisas no lugar.
trabalhar. E como ontem falei, a mãe começou o seu trabalho no corpo com 83 anos, foi? Mais ou menos, 83, então está ainda na proposta. Ninguém pode dizer com 63 anos, bom, para mim não dá mais. Agora, sempre, não é? Então, se ele fosse libertado psíquico dessa cobertura ignorante, então ele poderia agir de acordo com sua própria natureza, com uma livre inspiração, um contato direto com a consciência mais alta e um poder de mudar a natureza ignorante. Eu penso que nós vamos, por hoje, deixar os excertos de cartas e voltarmos para a supramente agora. Senão, proporções não ficam reais, não é? Se acharem bom, podemos amanhã outra vez ler um pedacinho, talvez menos do que hoje, inclusive. A última, 42. A penúltima. 43? Ah, sim, 34. É a penúltima. É o penúltimo caderno. É a terceira e atrás, sim. Depois da supramente. Você espera ser mais iluminado depois da proposta? Ah, sim. Sim. Não, primeiro eu vou ver com vocês só. Depois amanhã a gente vê, não sei. Não. Eu pensei que seria bom lermos mais uma vez primeiro um trecho da Mãe, que tem essa linguagem mais solta, mais natural para nós. Depois chegar bem sobre a supramente. É um tema bem interessante. Como será o corpo supramental? No mínimo, algumas qualidades básicas. A mãe, não? Ela diz, através de lentos graus ou degraus, o supramental está exercendo sua influência e agora uma parte do ser e depois outra sente o abraço ou o toque de sua divindade. Mas quando ele vem em todo o seu poder autoexistente, uma suprema mudança radical pegará a natureza toda. Estamos nos movimentando cada vez mais para perto da hora de seu completo triunfo. Releio logo mais uma vez. O supramental, através de lentos degraus, como que descida pausada e graduada, está exercendo sua influência. E ora uma parte do ser, e ora outra, sente o abraço ou o toque de sua divindade. Mas quando ele vem, o supramental, em todo o seu poder autoexistente, uma suprema mudança radical pegará a natureza toda, não mais uma parte ou outra, mas toda a natureza. Estamos nos movimentando cada vez mais para perto da hora de seu completo triunfo. Reticências, é certo aqui? Uma das maiores vitórias será a transformação da matéria, que aparentemente é o mais não divino.
Matéria é o lugar da inconsciência, onde parece que não tem consciência, o oposto do espírito. Parece. O mais não divino. O corpo supramental, que tem sido trazido em existência, tem 4 atributos principais. Leveza, adaptabilidade, plasticidade e luminosidade. 4 atributos principais. O corpo supramental que tem que ser trazido em existência. Então não existe ainda. Leveza, adaptabilidade, plasticidade e luminosidade. Quando o corpo físico é completamente divinizado, for completamente divinizado, ele se sentirá como se estivesse sempre caminhando sobre ar. Não haverá nenhum peso, ou tamas, ou inconsciência nele. Tem uma energia de total leveza. Como se fosse uma outra substância. Como talvez isopor, não? Corpo de isopor supramental. Dá mais ou menos uma ideia. Porque são grandes volumes de extrema leveza. Só isopor, e tem também esta ideia de células, não? De pequenas unidades que são unidas. Só que isopor é, infelizmente, totalmente não plástico. Não se adapta a nada, a não ser quando está em estado aquecido para isso, não é? Então, quando o corpo físico for completamente divinizado, ele se sentirá como se sempre estivesse caminhando sobre ar. Não haverá nenhum peso ou tamas ou inconsciência nele. Também não haverá fim ao poder de adaptabilidade em quaisquer condições em que ele for colocado, ele imediatamente será igual em relação a todas as exigências, reagirá de maneira igual a todas as exigências feitas sobre ele, porque sua plena consciência expulsará tudo o que a inércia e a incapacidade normalmente fazem da matéria, compelindo-a de ser uma algema para o espírito. Então, mais uma vez. Também não haverá fim a seu poder de adaptabilidade. Interessante a noção de um poder de adaptabilidade. Porque adaptar-se para nós é normalmente um processo passivo. E como que uma consequência assim inevitável, não? A pessoa se adapta. Ou não se adaptou, então não deu. Enquanto aqui é um poder de adaptabilidade. Ele diz, qualquer circunstância, o corpo se adaptará. Vamos dizer, tem aqui na frente, vamos dizer, um masto. Não faz isto, nem precisa contornar. Mas se abre, mas passa pelo meio e se fecha outra vez. Não teve problema. Se adaptou. Ou tem aqui um teto, não? Uma coisa assim. Não precisa dizer, sai outra vez, não? Não. Diminui, passa e se expande outra vez. Ou fica pequeno. Não tem medida, não tem norma. Uma adaptabilidade total. Agora, em relação a frio, calor, não sei, energia forte, movimento forte, coisa estagnada, qualquer coisa. Não.
um vento frio agora aqui, todo mundo já assim ficaria inquieto, não? E depois sai logo para camuflar outra vez de casacos e de meias, etc. Ou vem um pouco de calor, já se tira tudo, nossa. Quer dizer, tudo tão pouco pronto para se adaptar, não é? Então, é a nossa natureza, esse corpo é assim. Não tem muito jeito. A gente pode educá-lo até certo ponto, mas só até certo ponto. Então, esse novo corpo não terá esse problema, de jeito nenhum. E especialmente, então, toda aquela inércia, incapacidade será expulsa, que normalmente faz com que a matéria seja uma algema para o espírito. Que todo o peso, toda a má vontade, o achar-se incapaz para, isso tudo não existe mais, que o corpo responderá a qualquer exigência, se adaptará ativamente a qualquer exigência que for preciso. Nós vemos o Hatha Yoga, não? Ele vamos trabalhar um pouco nesse sentido, tanto nesse sentido. Porque ele faz com que o corpo se acostume a posições e vamos dizer, a fluxos ou acumulações de energia que normalmente ele não aguenta, não conhece. Não? Isso é bem dentro da própria disciplina. Mas precisa de um longo trabalho. Um exercício regular para conseguir isso. E também aí tem limites. Depois vai ter certo ponto. Então tudo isso não será mais necessário para o novo corpo. Ele automaticamente se adaptará a qualquer necessidade. Antes de você ter essa mente, o corpo ele vai ter que fazer esse trabalho, vai chegar a isso. Porque aí ele vai perder total, vai ter radical mudança, mas até aí, não tem o trabalho emocional. Mas esse trabalho vai ser diferente para cada um de nós, não é? Não precisaria passar pelo Hatha Yoga necessariamente. Certo. É uma caminhada. Nós vamos dizer, como que a mudança decisiva não será mais nosso trabalho. Quer dizer, no momento que estamos prontos, então o suprimental poderia agir sobre nós, não? E fazer... Sim. Você sente a mudança? Parece um primeiro estágio, porque depois de sair do ovo ainda nada é feito, não pode ainda voar, não é? Talvez é mais um momento que vocês podem sair do ninho e voar, mas não sei. Sim. É necessário uma preparação, isso já ficou claro todas as manhãs a leitura, mas a própria mudança decisiva não está em nosso poder. Esse é o poder da supramente, do supramental. Ora, a plasticidade, isso é interessantíssimo, é totalmente inesperado. Porque parecia, primeiro, quando li, pensei, adaptabilidade e plasticidade se correspondem. Se não sou plástico, como que poderia me adaptar? Mas a plasticidade, entende num outro sentido, totalmente diferente. Fica assim... A plasticidade supramental capacitará o corpo a resistir o ataque de toda força hostil que se esforça para destruí-lo.
ela não apresentará uma resistência obtusa ao ataque, mas será, pelo contrário, tão plástico que consegue aniquilar a força, desfazer, tornar inefetiva a força, dando a ela caminho para passar, para se, não sei bem traduzir, by giving way to it, to pass off. Quer dizer, dando caminho, espaço para que ela se esvazie, não? Para que ela... É um pouco o método da luta asiática, não? Das lutas asiáticas. Você não encontra o adversário no mesmo nível, com a mesma força, mas você deixa ele agir e todo o seu trabalho é como que responder ao ataque de tal jeito que a própria força dele se volte para o vazio e se esvazie, daí você o pega. Assim, bem, essa luta de muita agilidade mental, não? Vital. Você quer a supramental ou da luta asiática? Da supramental, tá. Então, no momento que se cria um corpo supramental, significa o começo de uma nova era, por assim dizer, de uma novo nível de existência. Quer dizer, tudo que até então ocupou a existência e dominou e possuía e foi a próprio valor, vai ser aos poucos desfeito. Mais ou menos suave ou violentamente. Como nenhuma coisa que existe quer morrer, quer abdicar, quer deixar seu lugar, mas quer possuir, ficar, permanecer, então não vai ser suave a coisa. Vocês devem ter visto estas imagens medievais das lutas dos demônios com os anjos, ou demônios contra santos, ou coisas desse tipo. Alguma coisa nesse sentido. Então vai ter, assim, um exército de forças que vão querer ficar com seu domínio sobre o ser que vai ser suplementalizado. E vão fazer tudo violentamente para derrubá-lo, destruí-lo, atacá-lo. Porque o que é não divino, então, o que é adverso, o que é oposto ao divino, o adversário do divino, então perderá cada vez mais seu domínio. Então vai ser uma coisa violenta, totalmente. Então o corpo será como que autoprotegido a partir desse momento. Então uma plasticidade que nada, vem uma coisa aqui, ele já não está mais aqui, a coisa vai em vão aqui. Ela volta, vai para baixo, ele já está aqui, não? Ele faz assim, então já saiu aqui da garra, e assim por diante. Ele não tem lutar com uma luta de 2 a 2, não. É uma coisa... O outro vai se exaurindo, vai se apagando. Só vou sempre saindo, mudando de lugar. Uma plasticidade total. Outro é que abriria espaço. Isso que eu entendi. Não, Nem mudar. não. Ele muda. Não. Sim. Então não me expressei bem. Quer dizer, a plasticidade se refere a uma plástica resposta que evita a própria luta, que torna desnecessária a luta com o adversário. Agora, aquele ponto que você falou que desfaz o outro. Se você está carregado de raiva em relação a mim, e eu não reajo à sua raiva, mas fico sorrindo para você, dizendo, minha querida, como você é bonita, linda, não? Venha cá, minha bem. Não seja tão mal-humorado.
Olha, daqui a pouquinho você é doce, não? Docinha. Deu para entender? Espera aí, falta a quarta qualidade. Vamos só terminar. Como última coisa, está transformado no estofo de luz. Cada célula irradiará a glória supramental. Não apenas aqueles que têm sua visão sutil, bastante desenvolvida, mas também o homem comum será capaz de perceber esta luminosidade. Ela será um fato evidente para cada um e para todos, uma permanente prova da transformação que convencerá até o mais cético. Então, como última coisa, o corpo, a substância do corpo está transformada em uma substância de luz. Cada célula, que não uma luz como que na superfície acima de um corpo comum. Mas cada célula conterá luz e não conterá, mas irradiará luz. Então isso será visto por todos, sem exceção. Sim. A sua pergunta? Ou sim. Sim. Conviveria, coexistiria. Nós temos convívio no sentido comum. Mas existiria simultaneamente, sim. E, como ele diz, perceptível por todo mundo, para todo mundo. Sim. Sei. Mas ela não conseguiu, naquele momento ainda não tinha o corpo supramental. Ela só estava no processo de desenvolvê-lo. Essa luta tremenda que você falou é da própria pessoa, né? Outras pessoas não perceberiam. Depende. Por exemplo, eu tenho, eu conheci no ashram muitas pessoas justamente mais intimamente ligadas à mãe. Quer dizer, eu mesmo estive com a mãe muitas vezes, mas também conheci pessoas mais intimamente ligadas. E tem uma pessoa que era a secretária da mãe, chamada assim, para a correspondência americana. Uma americana ela mesma. Então ela abria as cartas que vinham dos Estados Unidos para a mãe, lia para a mãe, recebia a resposta e escrevia para as pessoas. A mãe eventualmente assinando ou fazendo algumas frases, mas o próprio estofo, o conteúdo respondido por ela, de conformidade com a mãe. E foi uma pessoa que também, toda manhã, ajudou a mãe, por exemplo, a tomar banho, etc. Que é uma pessoa mais intimamente junto. E ela me contou que ela, num dado dia, ouvia a mãe gritar, mas um grito tão fundo, tão tremendo, que ela assim ficou assim mexida assim até o mais profundo do ser, gritar de dor. E a mãe, essa pessoa, tinha uma autodisciplina assim gigantesca, não? Então ela viveu às vezes à beira da morte com esse processo de transformação, porque a natureza não aceitou, o corpo não aceitou a proposta, não simplesmente. Mas como ela estava decidida, como ela disse, você tem que estar decidido ou a morrer ou viver, não importa. Você faz o trabalho. Então,
Ora, isso só, como digo, aparece então aos que estão mais diretamente próximos, não é? Nenhum livro vai falar disso, inclusive. Bom, vamos deixar a região dos contos pessoais e ir para Sri Aurobindo ainda. Então, no fundo, no mínimo as primeiras 3 qualidades, leveza, adaptabilidade e plasticidade, estão, eu diria, entre os ideais para nossos, de um corpo bem educado. O corpo de um dançarino, por exemplo, não deve ser um corpo pesado, mas deveria ser um corpo de certa leveza. Uma adaptabilidade a qualquer exigência feita sobre ele. Em geral, diríamos. Para nós, o ideal de um corpo não é um corpo pesado, mas é um corpo antes leve, rápido, disposto. Um corpo que, não sei, qualquer coisa que é exigida abaixar-se, ou estender-se, ou correr rapidamente, ou ficar durante tempo parado. Ele se adapta, faz isto. Isso seria o corpo, para nós, ideal, óbvio. Não um corpo que é frágil e que a todo momento falha. E também um corpo plástico. Uma plasticidade, vamos dizer, nesse sentido, plasticamente recusar-se, vamos dizer, a um ataque de doença. Plasticamente evitar um acidente. Plasticamente recuperar-se quando alguma coisa aconteceu. Uma plasticidade nesse sentido. Não fatal aderir ao acontecido. Ou ao que está acontecendo. Isso me parece está entre os ideais assim bem nossos. A luminosidade a gente não vai falar realmente. Então tudo isso talvez levado não só ao seu extremo aperfeiçoamento, mas para um nível além mesmo. Mas qualidades semelhantes. Então, seguindo a nossa leitura, o próximo parágrafo. A supramente é uma eterna realidade do ser divino e da natureza divina. A supramente é uma eterna realidade do ser divino e da natureza divina. Em seu próprio plano, ela já e sempre existe e possui a sua própria lei essencial de ser. Ela não precisa ser criada, não precisa emergir ou evoluir para dentro de existência e para fora de uma involução na matéria ou para fora de uma não existência. Mais uma vez, em seu próprio plano, a supramente já e sempre existe e possui a sua própria lei essencial de ser. Ela não precisa ser criada, não precisa emergir ou evoluir para dentro de existência e para fora de uma involução na matéria ou para fora de uma não existência. Como isto pode parecer à vista da mente, que ela mesma parece, a sua própria visão, ter emergido da vida e da matéria, ou ter se desenvolvido de dentro de uma involução em vida e matéria.
a natureza da supramente é sempre a mesma. Um ser de conhecimento procedendo de verdade em verdade, criando, ou melhor, manifestando o que deve ser manifestado através do poder de um conhecimento pré-existente. Não através de acaso, mas através de um destino autoexistente no próprio ser. Uma necessidade da coisa em si e, por isso, inevitável. Vamos ver mais uma vez. A supramente é uma eterna realidade do ser divino e da natureza divina. Então, o ser divino, para nós, é uma ideia. O ser divino. O divino não apenas como transparência, como um nada, o nirvana de Buda é um nada. Mas o divino como ser, não um ser personalizado. Embora isso também seja uma forma de manifestação do divino. Mas o divino, ele é. E não precisa ser imaginado. Não precisa ser criado, não precisa ser ideado, conceituado para existir. Ele é. Se você o vê ou não vê, acredita nele ou não acredita nele, diz algo inteligente sobre ele ou não inteligente, cria um nome, jeitoso ou não jeitoso, não importa. Ele é. Ele é ser. E tem a natureza dele, que para nós é incompreensível totalmente, inconcebível totalmente. Então, a supramente, ela seria este ser e natureza levados a uma realidade, como se algo que é tão grande, tão enorme, tão antes de qualquer sinal de manifestação, expressão específica, qualidade específica, agora se colocasse um tanto para fora, criando uma primeira realidade, que é toda ela só este ser, essa natureza, mas algo como que já concreto. Não sei como, procuro uma imagem, mas como se um corpo de alguém estivesse por baixo de um grande saco plástico, de certa consistência, que então não se vê nada, tudo coberto, não se vê corpo algum, é só aquele volume enorme. E agora a pessoa que está dentro começa a suavemente se pressionar contra o saco. Não aparece nenhum membro especificamente, mas se vê de repente que é um corpo, é uma realidade. Não é um vazio dentro, mas é uma realidade. Então esta nossa plasticidade que aparece aí, esse volume concreto, seria talvez a supramente. Então é o ser divino, mas não mais em sua anonimidade, em seu estado de origem só de... Eu não sei, tem palavra. Mas tornando-se uma primeira realidade. Essa realidade não seria temporária para determinados fins, mas é simplesmente uma feição do ser divino. Então, eterna. Então, isso seria a supramente. Talvez não tenha nada a ver com mente, realmente. Está assim, num nível totalmente diferente. Em seu próprio plano, a supramente já e desde sempre ou sempre existe. Que não é algo que surge em dado momento. Precisa de um novo poder de evolução.
Então vamos criar um novo grau de evolução. Mas ela sempre existe. Já e para sempre. E possui a sua própria lei essencial de ser. Não é o comandado, não é um anjo comandado por Deus para fazer tal coisa. Mas tem a sua própria lei em si. É o próprio divino, com as palavras. Não precisa ser criada, ou emergir, ou evoluir para dentro de existência, pois já existe sempre. Talvez para fora de uma involução na matéria, caiu, se envolveu, agora tem que ver como sai da coisa. Ou para fora de uma não existência, tem um vazio, aí aparece a supramente. Não. Ela sempre existe. Sempre existiu. Porque assim, a visão da mente pode ver isto, porque ela própria, a sua própria visão, parece ter emergido da vida e da matéria. Não. Parece que primeiro só houve a matéria, aí surge a vida, da vida surge a mente, e assim por diante. Essa é toda a história da evolução. Isso a nossa mente nos diz. Na verdade, vamos dizer, a mente, como vimos em relação à mente, vamos dizer, universal, a mente tem um plano próprio, é um mundo próprio. Sobre a Terra, ela aparece realmente como consequência da vida, surge na vida. Mas a Terra não é o universo. E o nosso universo não é o mundo, o mundão todo, a criação toda. É uma criação limitada, material. Então, a própria mente é um plano independente deste mundo. Então, se nossa mente tem de si mesma uma visão limitada, tudo bem, mas deve reconhecer que não deve aplicar isto como que universalmente a qualquer fenômeno, poder, força, energia, manifestação. Então, com outras palavras, é dito, a lei da supramente não é a lei que aparentemente a nossa visão rege a nossa mente. Mas a lei da supramente é a lei da supramente. E nós com mente não podemos reconhecer essa lei de supramente. Ela é irreconhecível para nós. Quem a conhece é só a própria supramente. Ou quem for possuído pela supramente. Ele pode saber a lei da supramente. Agora, nós seres mentais não podemos. A natureza da supramente é sempre a mesma. Um ser de conhecimento. Aí tem alguma coisa dessa noção do corpo, como que um corpo feito não de matéria inconsciente, mas feito de suprema consciência. Como que a consciência talhando, como se fosse um leite que talha, ou coalha, e forma um corpo. Então é um ser de conhecimento. Não é um conhecimento, nem o conhecimento, mas é um ser de conhecimento. Só é conhecimento. Então procede de verdade em verdade, não de engano para verdade, e da verdade outra vez para dentro do engano, mas de verdade em verdade. Criando muito mais, manifestando o que deve ser manifestado através do poder de um conhecimento pré-existente. Não através de acaso, não através de acaso. Quer dizer, quando nós queremos expressar algo, manifestar algo, nós
não sabemos. Nós tateamos, tentamos, nos enganamos. E através dos erros chegamos a saber o que deve ser feito. Nós não sabemos de antemão, raramente. Nosso caminho é através da experiência, através do viver, através do enganar-se, errar, cair, tropeçar e aprender. Somos os aprendizes. Ora, o ser supramental não. Ele, de antemão, sabe. E a ação dele é segura a cada momento. Uma ação de conhecimento pleno, nunca divergindo do conhecimento. Nunca diferente dele. Então, seria, a supermente tem em si um destino autoexistente no próprio ser. Um destino autoexistente. Não um destino determinado por hereditariedade, por influência de raça, por não sei o que mais. Um destino fabricado, moldado de coisas, ou influenciado por fatos, ou por feitos, por ações, ou omissões, ou qualquer coisa. Não. É um destino autoexistente. Quer dizer, o que nesse destino está, vai se realizar. Não precisa de apoio, não precisa de ajuda, não precisa de nada. Isto vai se realizar. Autoexiste. Queira, não queira, goste, não goste, não tem importância. Uma necessidade da coisa em si e por isso inevitável. Ora, é interessante, a sua manifestação da vida divina será também inevitável. Quer dizer, está no destino da natureza supramente manifestar a vida divina. Então, isso será manifestado. Não tem que poder desviar isto. Não existe. Sua própria vida e seu próprio plano é divina. E se a supramente desce sobre a terra, ela descer sobre a terra, ela necessariamente trará a vida divina consigo e a estabelecerá aqui. A supramente é o grau de existência além de mente, vida e matéria. E assim como mente, vida e matéria se manifestaram sobre a terra, assim também a supramente deve, no inevitável curso das coisas, manifestar-se neste mundo de matéria. A supramente é o grau de existência além de mente, vida e matéria. Quer dizer, todos eles são graus de existência. A matéria é um grau de existência. A vida é um grau de existência, um nível plano. A mente é um grau de existência. São chamados de seres mentais. Nossa existência deveria ser em grande parte mental. E então, um outro grau de existência, o grau supramental, ou de existência supramental. Uma gradação. E do mesmo modo como o grau da mente, o grau da vida, o grau da matéria se manifestaram sobre a terra, assim também a supramente, seu grau, no inevitável curso das coisas, na evolução da consciência suprema de dentro da matéria, deve se manifestar neste mundo de matéria. Em verdade, uma supramente já está aqui,
mas está envolvida, escondida atrás desta mente, vida e matéria manifestas e ainda não agindo abertamente ou em seu próprio poder. Se ela age, é através destes poderes inferiores e modificada através de seus caracteres e assim ainda não reconhecível. Então, primeiro é o grau de existência além dos três. Na verdade, em verdade, uma supramente já está aqui, mas ela está ainda envolvida, quer dizer, escondida atrás desta mente, vida e matéria manifestas, e ainda não agindo abertamente, ou não agindo ainda em seu próprio poder. Se ela age, é através desses poderes inferiores e modificada através de seus caracteres e ainda não reconhecível. É somente pela aproximação e chegada da supramente descendente que a supramente que está aqui sobre a terra pode ser liberada e revelar-se na ação de nossas partes material, vital e mental, de modo que estes poderes mais baixos podem se tornar porções de uma atividade total, divinizada de todo nosso ser. É somente, quer dizer, está fora de nosso poder. É somente através da aproximação e chegada da supramente descendente. Uma coisa que nós não podemos atingir e dirigir de maneira alguma. Que a supramente sobre a terra pode ser libertada e revelar-se na ação de nossas partes material, vital e mental, de modo que esses poderes mais baixos possam se tornar porções de uma atividade total, divinizada de todo nosso ser. É isto que trará para nós uma divindade completamente realizada ou a vida divina. Quer dizer, nós lemos isso já. Ele diz, ele falou bem inicialmente, na primeira leitura nossa, sobre os véus nossos, o véu da mente, o véu do vital, o véu do corpo, do físico. É que esses véus escondem a própria supramente, mas uma vez que a supramente fosse recebida e teria seu governo aqui, que nós não deveríamos ou precisaríamos despojar, nos desnudar, destruir esses véus. Eles serviriam como veículos de uma existência espiritual, poderes da vida espiritual, como manifestação do poder da supramente. E aí imediatamente ele diz, mas somente a chegada de um ser, o poder divino supramental, poderá fazer com que esses véus fossem transformados nos instrumentos reais, capazes de realmente manifestar, e não mais distorcer ou esconder ou escurecer esta luz, este poder. Então, nossa preparação pode ir até certo ponto, mas a transformação decisiva de nosso corpo, mente e vida só podem ser realizadas através de um poder maior do que eles, que seria a própria supramente. Quer dizer, no fim, a supramente criará seus próprios instrumentos.
mas aproveitará as condições que encontra sobre a Terra. Então isso é dito aqui praticamente, não é? Que por enquanto, como somos, nós estamos velando redondamente a supramente. Está aqui, mas assim como nós somos instrumentos inadequados para ela. Ora, tudo dependerá do momento em que o poder supramental da origem vai descer e se impor sobre nós, ou não sei como vai ser, e transformar esse ser em suas partes. Para que então cada parte nossa não mais será um impedimento para a sua manifestação, mas pelo contrário, um instrumento revelador da própria supramente. Mas só ela própria pode fazer esta última transformação. Isso não está em nosso poder. Então não adianta ter ambições, com outras palavras. Okay. Fábula de Esopo, um filósofo latim. E Goethe leu as fábulas e traduziu para o alemão do alemão. Eu traduzi para o português. Achei interessante isso. Todas as quatro têm assim a sua moral bem forte, não é? Mas a mais apropriada no momento é as raposas. Uma raposa ficou presa numa armadilha, mas deixando a cauda atrás, salvou-se. No entanto, esse vexame amargurou a sua vida. Então veio-lhe a ideia de convencer as outras raposas a se desfazerem também das caudas, a fim de que sua infelicidade se tornasse comum, encobrindo seu singular vexame. Por isso, numa assembleia, aconselhou-as a cortarem as caudas, não apenas por ser um membro vergonhoso, mas também como dificultoso e pesado fardo. Mas uma das raposas interrompeu seu discurso e disse: se não se tratasse sua própria vantagem, você não nos aconselharia isto. A fábula ensina que não é de boa vontade que as pessoas ruins dão conselho ao seu próximo, mas pelo seu próprio proveito. Se não é pessoa ruim, desculpe. Mas uma raposinha você é, sim. E talvez já deixou meia cauda em algum lugar, não? Talvez não toda ela, mas... Mas as coisas têm muita verdade, não? Muito mesmo. Não para a gente ser justificada numa atitude subjetiva ou numa situação particular ou assim. A gente quer que todo mundo aceite isso como condição geral. Todo mundo fazendo a mesma coisa. Mas, na verdade, a gente só está interessado em se auto-salvar, em se auto-justificar. É uma verdade muito psicológica, muito simples. Isso ocorre muito em nossa vida.